Olá, amigos do Bom da Notícia. Vamos conversar hoje com o vereador e deputado estadual eleito Paulo Araújo. Paulo Araújo é do PP. Soube esperar como vereador, talentoso vereador, soube esperar o momento para ser candidato e ser eleito deputado estadual. E é com ele que vamos ter uma prosa no Bom da Notícia de hoje. Deputado, muito obrigado por estar aqui. Parabéns pela vitória. O senhor é uma peça nova nessa engrenagem da Assembleia Legislativa, em quem a gente deposita muita esperança. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tá, Edivaldo? E estamos aí para a gente fazer essa discussão, essa boa discussão da política. É verdade. O senhor não é que se elegeu através da bandeira da saúde. O senhor faz parte. O senhor é funcionário público no setor de saúde. O que nós podemos esperar dessa nova gestão? Olha, eu sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde desde 2003. Sou administrador hospitalar, administrador com especialização em várias especializações na área de saúde pública, já fui diretor regional de saúde, já fui conselheiro estadual de saúde, já fui consultor da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e já fui superintendente de várias áreas da Secretaria Estadual de Saúde. A minha candidatura, Edivaldo, ela foi construída dentro do Partido Progressista, dentro de uma construção política saudável. O Partido Progressista, principalmente aqui em Cuiabá, quase todos me apoiaram nesta construção política. A exemplo do vereador Vinícius Ugnei, vereador Luiz Cláudio, Demilson, que hoje ocupa o cargo em Intermate, professor Franks, professora Débora, Arnaldo Penha, quase todos os companheiros do Partido Progressista, que até 2 anos atrás foram os meus adversários, eles entenderam que de forma coletiva havia a necessidade do Partido Progressista eleger deputado estadual. E foi nessa condição que eu me coloquei à disposição do Partido Progressista para construir essa candidatura junto com os meus companheiros do Partido Progressista. É uma atitude elegante. O senhor foi presidente do PP também, ou ainda é, né? Fui presidente do partido, hoje eu sou secretário-geral do partido no estado de Mato Grosso. Dentro desse acordo político, desse combinado do bem, lá nós fizemos um bom rodízio. O Partido Progressista em Cuiabá, que era presidido por mim, hoje é presidido pelo vereador Demilson, presidente do Intermate, e o secretário é o Luiz Cláudio. Antes era eu o presidente e o Eusébio era o secretário. Todos aqueles que disputaram as eleições lá atrás, há 2 anos atrás, fazem parte da executiva no município. Inclusive dos acordos políticos que havia sido feito com o Partido Progressista lá atrás, aqui em Cuiabá, nós honramos. Questão do rodízio. Nós tínhamos feito um compromisso político-partidário com os nossos companheiros quando nos montamos chapa lá atrás. Nós falávamos para ele naquele momento, para todos, que nós iríamos fazer diferente. Primeiro que nós iríamos fazer com participação de todas. As decisões no Partido Progressista, elas são decisões no coletivo, inclusive é o slogan que eu utilizo, a construção do projeto é no coletivo. Se eu não me engano, são o 3º ou 4º suplente que já assumiu aqui em Cuiabá. Nós temos companheiros nossos que ocupam secretarias na gestão da prefeitura, do prefeito Emanuel Pinheiro e vários outros companheiros também que foram indicados dentro dessa construção política partidária. Eu me tornei candidato dessa construção política partidária saudável. O partido, ele nesse momento, principalmente nesse momento diferente, que é de mudança da legislação, quem não trabalhar partido, quem não trabalhar essa construção política no coletivo, está fadado ao fracasso, vai sair da política. Não basta apenas ser bom de voto, tem que construir, ainda mais, a legislação agora proíbe inclusive as coligações, né? Uhum. Então quem não trabalhar, entrar para dentro do partido, fazer a base do partido, não vai continuar na política, a política mudou. E a prioridade hoje é essa construção política partidária com pessoas do bem. Aí sim, com certeza vai ter sucesso na política. Agora, como é que o senhor, como presidente, né, como membro do partido, como vereador e agora como deputado, analisa esta conciliação partidária? Porque normalmente é uma vaidade pessoal incrível. Partidariamente falando, todo mundo acha
que a vaga que tem é dele. A maioria, não diria todo mundo, mas a maioria, que a vaga que tem é dele. Como é que o senhor conseguiu essa conciliação de chegar e ser candidato com o apoio de todos? E o que muda também, já que a legislação para 2020, ela muda, o PP, por exemplo, vai ter que sair com chapa pura, outros terão que sair com chapa pura, acabou a coligação, acaba a coligação, o partido tem que ser forte. Como é que o senhor conseguiu essa conciliação que fortifica, evidentemente fortificou o PP aqui? Planejamento estratégico. Esta eleição é uma das etapas do planejamento estratégico do Partido Progressista. Primeiro é honrar compromisso, fazer política não pensando só no seu umbigo, de forma coletiva. Lá atrás nós havíamos falado para os nossos companheiros que nós faríamos diferente. Primeiro, os compromissos políticos partidários. Ninguém lá se elegeu com quociente eleitoral para se eleger sozinho. Então haveria a necessidade de nós contemplarmos os companheiros do partido, e nós fizemos. Nosso primeiro suplente, no primeiro dia da nova legislatura, ele já tomou posse, Luiz Cláudio, com a licença do vereador Vinícius Guinei, que se tornou secretário. Eu me licenciei, depois o vereador Demilson se licenciou, depois novamente eu me licenciei, novamente me licenciei para que os companheiros pudessem também ter a oportunidade de ser vereador. E também dentro dessa construção política partidária, de forma legítima e republicana, as indicações políticas. Nós temos o secretário Vander Lúcio, que nos orgulha muito, que vem realizando um bom trabalho. O secretário Vander Lúcio, que é tesoureiro do Partido Progressista a nível estadual. O secretário Vuolo é do Partido Progressista. O secretário Gilberto, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, também é do Partido Progressista. Então é construindo de forma política. E de forma política, nessa construção coletiva, foi que os companheiros entenderam que o meu nome era um nome que contemplava. Até porque, nesse momento dessa construção, eu era o presidente. O vereador Vinícius Guinei, por exemplo, ele teve mais votos que eu como vereador. O vereador Vinícius Guinei foi um dos coordenadores da minha campanha. O Vinícius dirigia o carro, tirava foto com toda a sua militância, com celular, envolvido diretamente, exemplo do Luiz Cláudio, exemplo da Débora, exemplo do Arnaldo Penha, exemplo do professor Franks. Agora é hora de retribuir. A eleição acabou no domingo, na terça-feira, o Partido Progressista se reuniu aqui em Cuiabá para já definir alguns convites que podem ser feitos aí a pré-candidatos a vereador em 2020. Nós temos quase 50 pré-candidatos. O Partido Progressista tem hoje quase 50 pré-candidatos para a próxima eleição. O que a lei permite, inclusive, né? É o dobro, né? É o dobro. A lei permite 25 vezes 2, 50. Exatamente. Está no limite que a lei permite. E nós vamos continuar trabalhando. E essa construção não é sozinha, não. Logo que nós saímos, na terça-feira, a gente já se reuniu com a executiva do partido. A executiva coincide com aqueles que foram candidatos na eleição passada. Então, todas as decisões, inclusive de fazer novos convites, de trazer pessoas para dentro do Partido Progressista, obrigatoriamente tem que ter o aval de todos que vão disputar ali. Então, é dessa forma que a gente está fazendo a política do bem. Saindo daquela política antiga, onde tinha um cacique que comandava, nós inovamos na forma de fazer política. Na verdade, nós não inovamos, nós estamos fazendo aquilo que era para ser feito no Partido Progressista, com jovens lideranças, né? Nós temos um partido relativamente jovem do ponto de vista de lideranças, então é dessa forma que a gente vai construir. 2020 faz parte do planejamento estratégico do Partido Progressista. Eu sei que está muito distante, né, 2020. É distante em termos, né, porque política você faz todo dia e todo dia você está tendo alguma coisa nova. Mas o partido se enfraqueceu, o PP se enfraqueceu muito na esfera federal. Então, tempo de televisão conta. Hoje nós temos o PT, não é isso, que é o primeiro colocado ainda em eleições na Câmara Federal, e o PSL. O PP perdeu, inclusive... Está em terceiro. O PP está em terceiro. O PP está em terceiro com tempo de televisão. Tempo de televisão vai valer muito para a próxima eleição. Na verdade, para o PP, em tese, não mudou nada. Porque da contagem de tempo, de televisão e de fundo partidário, é no início da legislatura. Lá atrás, no início da legislatura, o PP tinha o mesmo quantitativo de deputados que elegeu agora. Só que o PP lá atrás era o quinto partido. Hoje o PP é o terceiro.
O PP ele ganhou deputados no decorrer do processo eleitoral. O PP não elegeu aquele número de candidatos. Foi na janela partidária que muitos fizeram opção de vir para o PP. Mas se você pegar a legislatura anterior, o PP era a quinta maior bancada. Hoje o PP inicia com a terceira maior bancada. Então, em termos de tempo de televisão, o PP vai ter mais tempo de televisão do que tem agora. Porque o tempo passa a contar quando Na legislatura, no início da legislatura. Início da legislatura. Então o PP, ele não perde nada em tempo de televisão, fundo partidário, ele continua sendo um partido grande. É lógico que ele inicia com menos deputados do que tinha. Mas em termos de tempo de televisão, ele ganha mais tempo do que ele tinha anteriormente. Então eu queria só dizer que agora o Luiz Cláudio fica definitivamente. Definitivamente, grande companheiro, parceiro, nos ajudou muito nessa construção política partidária. Ele é líder do PP na Câmara, é secretário do partido, juntamente com o presidente Demilson e demais companheiros, professor Franco, professora Débora, Arnaldo Penha, e a companheirada do Partido Progressista, a missão de conduzir o partido, especificamente aqui em Cuiabá, para 2020. A projeção nossa do Partido Progressista com essa nova legislação é eleger de 6 a 7 vereadores. Porque muitos poucos partidos se atentaram para esta mudança na legislação eleitoral ou que eventualmente vem trabalhando com essa mudança. Mas há tempo para isso, né? Não. Porque a legislação deve abrir mais uma janela partidária, mudança de partido, acomodação partidária. Não, a janela tem. A janela, na legislação passada, no caso do vereador, ela é um ano antes da legislatura, né, que ele ocupa. Então, setembro e outubro vai ter aí abertura. O que o Partido Progressista vem trabalhando não é para um inchaço. Vem qualquer um. Nós estamos trabalhando... Vocês estão selecionando. Aqueles que têm uma identificação para a construção política partidária. Por exemplo, eu fui procurado aí exatamente por 6 vereadores da atual legislatura. 6. Eu quero ir para o PP. 6 vereadores querem vir para o PP. E nós levamos essa discussão para os nossos companheiros do Partido Progressista. Não é o simples fato de querer vir. É vir no sentido de colaborar com a construção política partidária. É vir para colocar a camisa, para ser a segunda pele. Não é simplesmente para usar da legenda. Vou me eleger e vou. Não, nós estamos trabalhando essa construção dentro do Partido Progressista com essa filosofia. E que deu certo. Eu sou fruto, a minha eleição, desde a construção da coligação, ela foi uma construção feita dentro de um planejamento. Quando nós fechamos a coligação lá, Edivaldo, não foi à toa que nós fechamos aquela coligação. Foi um serviço de planejamento, um serviço de inteligência dentro do Partido Progressista, onde a gente entendeu que nesta coligação nós teríamos condições de nos elegermos. O Partido Progressista projetava eleger 2 deputados. O PROS elegeu 1, o Partido Progressista elegeu o outro. Eu fui o mais votado da coligação. Então, esse trabalho de planejamento... O PROS elegeu o JB, né? O João Batista, né? do Sindispen. E eu fui eleito o mais votado da coligação. Nós fizemos quase 140 mil votos. E lá atrás, eu ainda tinha alertado no sentido de trazer o PTB para dentro dessa coligação. Se o PTB estivesse junto conosco, nós elegeríamos 3 deputados nessa conta que a gente havia feito. Então, passou esse planejamento, agora é rumo 2020. E em 2020 nós já estamos trabalhando nas principais cidades polos, nas cidades menores, fazendo valorizar esses companheiros do Partido Progressista. E o nosso partido tem um diferencial também, tá, Edivaldo? Ele acabou aquela coisa de comissão provisória, de intervir. Vou fazer comissão provisória, coloco o presidente. Acabou, né? Não, para o Partido Progressista acabou. Nós estamos num processo democrático, onde nós elegemos aí várias executivas, né, nos municípios, onde esses companheiros vão ter a missão de conduzir o partido para as eleições de 2020, né, dentro das diretrizes do Partido Progressista. Acabou aquele negócio de chegar lá, o cara está lá, tira o cara porque o prefeito é amigo do deputado. Então nós vamos valorizar muito essa construção democrática
partidária. Nós pensamos que é dessa forma que nós vamos construir um partido dentro das diretrizes daquilo que deva ser partido do Brasil. O partido perdeu um deputado federal expoente. Eu tenho uma admiração pessoal pelo ainda deputado federal Ezequiel Fonseca. Sim. Como é que fica a situação do Ezequiel? Sem dúvida. O deputado Ezequiel é uma grande liderança do Partido Progressista, conseguiu articular, extremamente habilidoso, muito querido dentro do Partido Progressista Nacional, um bom trânsito aí nos ministérios, trouxe para o estado de Mato Grosso mais de 300 milhões de reais, socorreu muitos municípios aí com emendas parlamentares, tem muitos municípios aí que não fechou as portas, porque o deputado Ezequiel conseguiu viabilizar vários recursos para a área de saúde, para a agricultura familiar. Então é uma perda muito grande para o Partido Progressista, para o estado de Mato Grosso, mas dentro dessa reorganização política partidária é bem possível que o deputado Ezequiel ele possa vir compor conosco, né, até porque ele continua presidente, nessa missão de fortalecer o partido para 2020. Tá, falamos tanto do PP, né? Vamos falar um pouco da sua perspectiva em ser deputado. Você já vai com um conhecimento legislativo, uma Câmara de Cuiabá é importantíssima. Muita gente, a Câmara de Cuiabá está muito desgastada. Mas se você ponderar, é a Câmara de uma capital do estado que mais cresce no Brasil, que é um estado que tem a maior produção de grãos e tudo, então é uma Câmara altamente importante. Você vai com uma bagagem de 2 ou 3 mandatos. 2 mandatos. De 2 mandatos, vai com o mandato de 2 mandatos. Hoje você é adversário político, ou pelo menos na coligação. Na eleição você foi com o Wellington, se elegeu o Mauro. Qual vai ser esse convívio? Eu tenho um bom relacionamento com o Mauro, né? Ele como prefeito, eu na condição de vereador da oposição, eu já mantinha uma boa relação com o Mauro, ele saindo da prefeitura também, uma boa relação. Eu não vejo dificuldade nenhuma nessa relação pessoal, na relação política com o Mauro, até porque eu entendo que o propósito do governador eleito, Mauro Mendes, é justamente melhorar as nossas, principalmente as nossas políticas públicas. Eu falo da educação, das políticas públicas prioritárias, educação, segurança pública e saúde. Do jeito que está, não dá para ficar. E eu penso que o parlamento ele pode ser importante nessa construção saudável com o próximo governador. Eu não estou falando simplesmente de ser oposição para ser oposição ou ser base para ser base, né? Na saúde pública, por exemplo, eu quero ajudar muito o próximo governador a melhorar os índices que está aí. Mas de que forma você poderia ajudar? A Assembleia, você não pode gestar financeiramente, você tem que gestar ideias, né? A questão é ideias, orientações... Fiscalizar. Agora, de que forma você pretende fiscalizar e ajudar nessa deteriorada saúde? Eu, por exemplo, Edivaldo, por muito tempo, eu atuei como consultor da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E em várias oportunidades, inclusive com o próprio governador, eu tive a oportunidade de sugerir a ele várias estratégias de gestão que, infelizmente, não foram acatadas. Né? Uma delas que você sente que o governador não acatou? A priorização de repasse de recursos financeiros aos municípios, a diminuição de repasse de recursos financeiros aos municípios, o modelo de terceirização ora implantado pelo governador, por este governador e pelo governador anterior. O modelo através de terceirização das unidades hospitalares, infelizmente, quebrou o sistema público de saúde no estado de Mato Grosso. Você é contra as AOS? Não, hoje eu sou contra esse modelo de terceirização. O modelo de terceirização... Você é contra o modelo, não é contra a OS? Não, eu não sou contra as OS, porque assim, o que aconteceu? Qual que é o diagnóstico que eu faço? Vamos dar um exemplo aqui prático, Colíder. A partir do momento que o governo do estado foi lá e contratou e terceirizou o serviço através das organizações sociais, lá ele começou a implementar tabelas diferenciadas para gerir aquela unidade hospitalar, pagando ali 5, 8, às vezes 10 tabelas do sistema público de saúde. A mesma repactuação financeira não aconteceu nos municípios daquela região. Então, todos os municípios que tinham serviço de saúde passaram a receber menos e passou a concentrar aqueles recursos financeiros na cidade de referência. Os municípios foram sendo sucateados ao longo do tempo, primeiro, pela diminuição de repasse de recursos financeiros e pelo atraso de repasse de recursos financeiros aos municípios. Aí os municípios passaram a perder as condições de concorrer com o município sede,
que passou a concentrar todos aqueles profissionais daquela região. Então você concentrou e, no determinado momento, o próprio Estado sucateou essas unidades a partir do momento que não começou a honrar com os compromissos financeiros. Nós tivemos o que eu chamo de efeito cascata naquela região. Os nossos principais parceiros do sistema público de saúde são os municípios. São os municípios que detêm o maior número de serviços. São os municípios que devem ser os nossos maiores parceiros. A partir do momento quando você pega um ponto e naquele ponto você começa a praticar valores diferenciados, você quebra toda a rede. Porque é que uma cirurgia de ortopedia, por exemplo, em Colíder paga 10 tabelas e no município ao lado a mesma cirurgia paga uma tabela. O sistema público, ele é público universal e o tratamento deve ser igualitário nas unidades públicas, que na verdade deveria ter um tratamento diferenciado. Aqui nós invertemos a lógica do financiamento. Então não houve uma fiscalização rígida? Também não. Não houve uma definição. E como é que ficam as IHs desses municípios vizinhos? É porque hoje mudou muito a forma de financiamento. Hoje os recursos da média e alta complexidade, eles são repassados diretamente aos municípios. Antigamente, o Estado que controlava, que pagava os prestadores... Ficou mais fácil? Com o controle do município ficou mais fácil? Aí que está. O Estado perdeu a condição de organizar a rede de saúde, a rede de serviços. E de saber o que está acontecendo. Pela falta de capacidade, pelo modelo de gestão implantado. Eu, por exemplo, defendo que o modelo ideal para o Estado de Mato Grosso é o modelo através de consórcios de saúde, modelo esse que já existiu e que infelizmente não foi dada a sua prioridade. Quem entende das regiões de saúde, que sabe do perfil epidemiológico e sabe os serviços que devem ser implantados, são as regiões de saúde. O Estado não tem condições mais de administrar da forma como vem administrando. Vai lá, contrata uma unidade e deixa aquela unidade de forma estática, com um valor infinitamente maior, os valores recebidos pelos municípios, a gerir aquela saúde hospitalar. Eu entendo que a forma compartilhada de gerir o modelo de saúde pública no estado de Mato Grosso seja através de consórcio. Sim, mas os hospitais regionais que poderiam ser base de consórcio estão todos sucateados, acabados. Pelo menos é a notícia que a gente tem. Não, é aqui. Fato. Isso é fato. É fato? É fato. Estão sucateados, precisam de investimentos e precisam reduzir os custos. As organizações sociais, elas são boas? São boas. De dentro, de fora para dentro. O custo de manter uma organização social, ela é maior do que se manter uma unidade mista, uma unidade pública administrada através de consórcio, porque ali com os consórcios os interesses são comuns. Quando você pega e une vários prefeitos com interesse coletivo, o custo da manutenção dessas unidades, o interesse da região é interesse comum, é interesse coletivo. Todo mundo quer ter um serviço que atenda todo mundo. O Estado precisa priorizar esse modelo e financiar e dar incentivos para aquela região que conseguir alcançar indicadores interessantes. Vou dar um exemplo. Em 2003, os consórcios de saúde eram administrados da seguinte forma. Fazia-se a pactuação na região, você vai colocar R$1, eu coloco R$1. Se você colocar 2, eu coloco 2. Se você colocar 3, eu coloco 3. A sua meta aí é ter cirurgia geral, ortopedia, otorrino, dava-se a meta àquelas regiões, para que aquelas regiões pudessem tocar com contrapartida do Estado. Qual que era a contrapartida do município? Ó, eu vou te dar o que você me dá. Vou te dar e vou te dar uma diferença para você investir na atenção básica. Então você precisa ter cobertura de 50% de saúde da família, eu quero que você tenha aí saúde bucal, você vai cuidar da média e nós vamos ajudar você a cuidar da saúde básica e você ajuda a região a cuidar da média e alta complexidade. Era dessa forma que se instituiu os consórcios de saúde naquela época. E depois com o modelo de terceirização acabou. Acabou e os custos foram lá em cima, repactuaram, remanejaram os recursos financeiros de vários programas para atender a média e alta complexidade. Então a secretaria, infelizmente, se perdeu por não definir o modelo de gestão. Mas tem município que não pode dar 50 centavos, Paulo. E aí, deputado? A contrapartida, tem município tão pobre aí que não pode dar 50 centavos. Mas aí... Você falou em R$1, estou tirando como um parâmetro R$1. Não é R$1, você falou simbolicamente também. Não, então às vezes era 50 centavos
pelo número da população, era R$1, era R$1,50. Então, assim, os consórcios de saúde, quando a gente fala de consórcio, é justamente para ajustar os interesses coletivos de uma região. Tem município que tem uma população menor, tem um município que tem uma população maior, tem município que quer ter uma cota de participação maior naquele número de procedimentos, tem município que tem o interesse de sediar administrativamente aquela referência hospitalar. Então, é um grau de complexidade que precisa ser reorganizado dentro desse planejamento. Tá. E é dessa forma que eu, enquanto político, com um perfil um pouco mais técnico, penso em ajudar o próximo governador. Eu tive várias oportunidades de discutir tecnicamente com o Mauro prefeito, e eu tenho certeza que... Você foi vereador com o Mauro prefeito. Não, mas a relação... E está sendo vereador com o Emanuel prefeito, que está tendo uma discussão forte com relação à saúde. Bastante, bastante. Inclusive, lá atrás, e a gente precisa entender a situação de Cuiabá. O Emanuel, eu fui voto vencido. Se eu fosse prefeito Emanuel lá atrás, eu tinha ingressado na justiça obrigando o Estado a honrar os compromissos financeiros com Cuiabá. Não dá para administrar da forma como está sendo administrado a saúde pública em Cuiabá. Cuiabá não aguenta, não suporta. Você pega hoje, e eu convido qualquer um a ir no pronto-socorro de Cuiabá agora, nesse momento, ou amanhã, ou depois da manhã, se lá não tem a média de 70% dos pacientes vindo do interior. Então, pera lá. É falta dos consórcios. Não é... É falta dos consórcios, hospitais, falta de hospitais regionais. Uma série de coisas. Nós só tivemos isso, Paulo, deputado, na época de Júlio Miller, no governo Dante, que os hospitais regionais foram valorizados. É porque lá nasceu a ideia da interiorização. Então. Foi no governo Dante. Quando o Dante falou assim, eu vou criar 16 escritórios regionais, que vai se coincidir com os 16 consórcios de saúde, que vai se coincidir com alguns hospitais regionais, foi pensando justamente na questão da interiorização. O que os governos fizeram depois disso? Rasgaram esse planejamento. Acharam que estava tudo errado, onde estava tudo certo. O PDR, Plano Diretor de Regionalização, era uma bíbliazinha, um instrumento de planejamento que tem lá na Secretaria, justamente para esses próximos governadores não errar. Você não precisa inventar nada, está tudo pronto. Lá tem PDR, tem PDI, tem PPI, tem todos os instrumentos. E o Júlio Miller vivo ainda, pode trocar uma ideia, né? Não, inclusive ele vem orientando, né? Então. Ele é um excelente consultor na área de saúde, uma referência muito grande no país, inclusive, em organização de saúde. Na verdade, vamos trocar em miúdos. É pegar justamente aquele planejamento que existia lá em 2002 e seguir a mesma premissa. 20 anos depois colocar. Eu não estou falando nada demais, o Paulo é um excelente consultor, não. É fazer justamente aquilo que deve ser feito de maneira simples e objetiva. 14 novos deputados. Todo mundo já quer discutir mesa diretora, todo mundo quer discutir, você já passou por isso na Câmara, 12º, a Câmara no ano passado teve que entrar juridicamente, aguardar por lei, né, um dinheiro do 12º, já se fala, tem gente falando em dividir 12º, cortar 12º, VI não existir mais e tal, papapá. E o Mauro também fala em diminuir os 12º. Constitucionalmente, isso é quase que impossível se não tiver anuência dos poderes. Qual é a sua concepção? Olha, eu já tive 2 oportunidades, inclusive participei em alguns momentos com relação a essa situação envolvendo os novatos, né, que terminam assumindo com a ânsia aí do poder. As 2 oportunidades que nós tivemos na Câmara com relação à questão de novatos, nós tivemos extrema dificuldade na gestão da Casa de Leis. Eu defendo na Assembleia Legislativa uma composição mista, a composição mista para a direção da casa, né? Os mais experientes... Presidente, primeiro secretário... Os mais experientes com uma composição mista, com os novatos, né? Que possam estar aí colaborando dentro dessa executiva. Eu defendo que o próximo presidente da Assembleia Legislativa, ele seja um deputado com experiência, né? E os novatos, sim, podendo colaborar
no decorrer do tempo, de repente nos próximos 2 anos aí dessa próxima diretoria, para que a gente possa aí, primeiro, entender o funcionamento do Poder Legislativo, amadurecer, para depois poder contribuir. Inclusive, ontem eu fui na igreja e lá o pastor, e eu refleti muito na parte da manhã, depois que eu vi a entrevista de um desses deputados, que ele dizia o seguinte: quando ele chegou na igreja, que ele viu o pastor, o pastor da igreja pregando, logo que ele chegou, ele falou, mas eu queria tomar o lugar do pastor que estava lá, o pastor que já estava há muito tempo. E uma daquelas pregações do pastor, e depois ele terminou refletindo, que o poder é no seu tempo, você tem que construir, você tem que amadurecer, e depois de alguns anos ele se viu naquela situação. E que é bem possível que outros estejam na situação dele, logo que ele entrou querendo também ser o pastor, né, da igreja. Então, assim, tudo tem seu tempo, tudo precisa amadurecer, você precisa construir isso, inclusive internamente, para depois você ter condições de gerir um poder tão importante. Por isso eu defendo que no momento oportuno seja aí dada a oportunidade para essa construção dos novos, né? Porque daqui um pouco você vai entrar, você já é velho. Você ficou um ano aí, o outro já vai ser chamado de velho, né? Não é, então... Não, amadureceu. Tem que amadurecer e dentro do seu tempo. Tá ok. Deputado, muita coisa ficou sem falar, a gente vai ter outras oportunidades. Quero te agradecer muito pela honra que nos deu em estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, quero aqui agradecer os 11.645 votos que confiaram em mim, e eu posso dizer que, de forma prioritária, eu vou estar levando a discussão da saúde pública para melhorar aí a vida da população do estado de Mato Grosso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Conversamos com o vereador e deputado eleito Paulo Araújo, do Partido Progressista. Ou do Progressista, né? Progressista. Do Progressista. Até o nosso próximo encontro.